Nesses próximos domingos nós vamos trazer algumas reflexões aqui com base nessa epístola que Paulo escreve a essas igrejas da região da Galácia. E nós vamos refletir um pouco sobre a restauração desse princípio da fé orgânica. Eu quero ler o primeiro capítulo com vocês hoje, de Gálatas. Nós vamos ler o primeiro capítulo e meditar um pouco nele. Gálatas capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado, não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo essa carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus nosso Pai havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre, amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são as boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Verso 13, vocês sabem como eu era, e quando eu seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la, superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu filho a mim para que eu anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, eu fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam: aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Senhor, essa noite nós nos reunimos em Teu nome para aprender do Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo aqui nesse lugar comunique e revele essas verdades ao nosso coração e à nossa mente, Senhor. Ministra a cada um de nós que aqui estamos, para vivermos um tempo de uma fé transformadora, autêntica, uma fé relacional profunda contigo, Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse caminho, na construção desse novo relacionamento com o Senhor. Assim oramos nessa noite, Pai, gratos por essa oportunidade. Estamos diante da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Graças a Deus. Pode deixar o fundo aí bem baixinho, tá? Essa série de mensagens onde nós vamos ministrar sobre essa fé orgânica, e eu quero fazer
essa analogia com você, para você entender esses princípios que essa epístola nos traz. Quando a gente fala de produtos orgânicos hoje, eles estão em grande evidência no mercado, e as pessoas hoje, há uma busca crescente por esses produtos orgânicos, naturais, esses produtos que não passaram por mudanças genéticas, esses produtos que são cultivados sem agrotóxicos. Você vê pessoas hoje pagando mais caro, porque eles são produtos, por mais naturais que sejam, eles são produtos que estão aí até com um preço maior. Mas há uma busca, por quê? Porque as pessoas entenderam, mesmo antes tarde do que nunca, entenderam que esses produtos industrializados fazem muito mal à saúde. Quantas pessoas estão com a saúde debilitada pelo excesso dessas comidas que não são nada naturais? Então as pessoas têm entendido que elas precisam alimentar o corpo com alimentos mais naturais, mais orgânicos, para ter uma melhor saúde física. Isso é uma analogia pertinente à nossa fé, porque quanto mais nós alimentamos a nossa alma com essa fé industrializada, transgênica, quanto mais nós alimentamos a nossa alma com essa fé hoje tão envenenada por tantos subterfúgios, mais a nossa alma adoece. Estamos vivendo um tempo de igrejas cheias de pessoas vazias. Estamos vivendo um tempo onde a fé das pessoas tem esfriado, a fé das pessoas tem adoecido. Isso em resultado do tipo, da qualidade da fé que as pessoas têm consumido e praticado. Então eu quero poder ministrar o seu coração hoje, para você entender como nós precisamos reencontrar o princípio de uma fé orgânica, esse princípio de uma vivência relacional com Deus. Essa fé que nós vivemos hoje, industrializada, você vai perceber que às vezes está muito longe da fé do Evangelho que Jesus veio nos deixar e nos ensinar. Às vezes nós vamos apenas vivendo dessa fé industrializada, e o resultado disso, irmãos, é que a gente vai definhando a nossa fé. A gente só consome essa fé industrializada, institucionalizada, perde a essência orgânica e relacional com Cristo, e aí a gente vai vivendo uma fé sem graça, uma religiosidade vazia, e a igreja não tem sentido, a gente não tem prazer de servir, não tem paixão de caminhar com Jesus, parece tudo tão burocrático, tão técnico, tão teórico, tão sem vida. A gente precisa reencontrar essa essência, porque não dá mais, irmãos, quero te dizer, não dá mais para vivermos ou praticarmos essa fé industrializada, essa fé institucionalizada. Isso está matando o povo de Deus. Nós vemos nos noticiários o resultado dessa fé institucionalizada. Essa semana foi de doente, se estampa nas principais páginas: líder religiosa, deputada, manda matar o marido, porque não queria escandalizar o reino de Deus, se separando dele, né? Aí resolveu mandar matar, e com detalhes terríveis e diabólicos. Aí essa semana, né, mais uma estampa linda da religião institucionalizada, industrializada no Brasil. Candidato a presidente, pastor, vai detido. Isso é o resultado dessa fé distante de Cristo, essa fé institucionalizada e industrializada. É isso que ela produz. Ela tem produzido morte na vida de pessoas que estão dentro da igreja. Eu fico pensando como essa fé industrializada, ela é tão atrativa, e as pessoas enchem os olhos, porque se você fizer essa analogia com os produtos orgânicos e com os produtos industrializados, irmãos, a olho nu é mais lindo, é mais saboroso os produtos industrializados. Os produtos orgânicos são muito simples, às vezes não nos atraem pelos olhos, mas os produtos industrializados, irmãos, eles têm tanto sabor, eles têm tanto atrativo, eles cativam tanto a gente,
que a gente vai e se esbalda, a gente só vê o resultado depois. Eu gosto muito de sorvete, cara, mas muito mesmo, sabe? Eu tinha um sorvete que eu comprava, que era aquele pote mais lindo, mais saboroso. Que sorvete, desses sorvetes de mercado, foi o melhor que eu já provei. Olha que eu já provei de tudo. Nossa, era demais, cara, como eu gostava, agora eu gostava daquele sorvete, né? Eu chegava no freezer, lá no mercado, era o primeiro que eu pegava. Um dia eu caí na bobagem de ler o rótulo da embalagem. Sabe o que eu descobri? Naquele sorvete, o mais saboroso que eu já comi na minha vida, que ele só tinha 5% de leite. Você imagina o que era o restante: gordura, vegetal, produtos químicos, mas era lindo e gostoso, irmãos. Mas eu estava morrendo com aquela miséria, que lá estava me matando, meu Deus do céu. Irmãos, às vezes nós somos tão atraídos por essa fé institucionalizada, cheio de programas, cheio de metodologias, desses movimentos. Nossa, que igreja extraordinária! Olha que coisa nova, que coisa chamativa, que coisa gostosa, que programa legal. Nós somos atraídos pela instituição, ganhos por ela, e o resultado disso é que a gente perde esse princípio orgânico da nossa relação com Deus, com Cristo, e o resultado disso é morte espiritual. Eu quero que você hoje possa abrir o seu coração, irmãos, para a gente entender e restabelecer na nossa vida esse princípio de fé orgânica. Não dá mais para a gente caminhar com essa premissa dessa fé institucionalizada, porque a nossa relação com Deus está sendo destruída. E quando eu falar aqui de fé orgânica, igreja orgânica, eu sei que tem movimentos por aí com esse nome, mas não é nada disso que eu estou falando. Não estou falando sobre movimentos aqui, eu estou falando sobre princípios. Eu não estou falando sobre modelos, sobre métodos, eu estou falando sobre princípios para a vida. Isso nos faz compreender, e eu queria hoje trazer à tona, para você fazer uma análise da sua vida, da sua fé. Porque talvez a sua fé hoje, ela é plenamente institucionalizada, terceirizada, industrializada. Se você talvez olhar para a sua vida hoje, talvez você vai perceber que você perdeu o princípio orgânico da fé e do evangelho, que é relacionamento com Deus. Sabe o que tem acontecido através do tempo? Principalmente nessas últimas décadas, a gente vê uma mudança brutal nisso. A terceirização, a industrialização da fé. A gente foi perdendo aquele princípio orgânico de se relacionar com Cristo e foi transferindo tudo para a instituição. Você quer ver alguns exemplos? Talvez a maioria de nós aqui só participa de um culto no domingo na igreja. Há 4 décadas atrás, se você tem avós, bisavós, cristãos, praticantes de verdade, talvez você vá ouvir relatos ou tenha crescido vendo no passado, há 4, 5 décadas atrás, homens e mulheres piedosas que já tinham uma igreja em casa. O povo antigamente tinha muito filho, né? Então você já com 10, 12 filhos, você já tinha uma congregação grande em casa. Você vai se lembrar no passado que os cultos não aconteciam só no domingo na igreja. Os cultos aconteciam todos os dias em casa. O pai e a mãe reuniam a carrada de filhos, sentavam e diziam: nós vamos fazer um culto. Um canta, um prega, um lê a Bíblia, um adora. Nós vamos cultuar a Deus dentro de casa. Irmãos, a gente vê essa relação. O culto existia a semana inteira dentro de casa. As pessoas chegavam ao domingo para celebrar um grande culto comunitário, mas daquilo que eles já tinham vivido a semana inteira. Hoje talvez a maioria de nós só participa de um culto na igreja. Se eu perguntasse aqui, ergue a mão quem participa, quem faz cultos em casa com a família. Será que a gente perdeu esse princípio orgânico da nossa relação íntima com Deus? A gente vai institucionalizando. Eu parei de fazer em casa e agora eu só me relaciono com Deus na igreja. A gente vai terceirizando. Quer ver uma coisa que essa pandemia escancarou assim? Me chocou também, me confrontou também. Por exemplo, a educação cristã dos nossos filhos.
A igreja, nesses últimos anos, ela se propôs de forma geral aí, a ajudar, a ter trabalhos para crianças, para adolescentes, para jovens, com o propósito de ajudar as famílias a educar os seus filhos no caminho do Senhor. Só que sabe o que aconteceu nessas últimas décadas? As famílias foram terceirizando a educação cristã para a igreja. Os meus filhos vão aprender de Deus na escola bíblica, no trabalho de adolescentes, no trabalho de jovens. E aí veio a pandemia, parou tudo, as igrejas fecharam. Nós estamos proibidos de ter trabalhos com crianças. Estamos no momento sem trabalhos com adolescentes e sem trabalho com jovens. E aí eu pergunto para você que é pai ou mãe, os seus filhos nesse tempo estão desassistidos? Os seus filhos nesse tempo estão sem receber nada de Deus, porque a instituição parou de fornecer alimento espiritual para os seus filhos? Se os seus filhos nesse tempo estão perdidos na fé, estão sem receber alimento divino, porque a instituição parou, tem alguma coisa errada na sua casa, tem alguma coisa errada na sua vida, no seu sacerdócio para com a sua família. Irmãos, nós precisamos entender, a igreja pode ajudar, mas ela nunca será, e não é o princípio bíblico de ser a fonte primária da educação cristã dos nossos filhos. Mas você vê como nós vamos terceirizando, industrializando. Eu quero falar de Deus e trazer o meu filho para a igreja, para ele aprender de Deus na igreja. Não, você tem que ensinar o seu filho a partir da sua vida. É Deus em você e dentro da sua casa que discipula, que ministra, que ensina o seu filho. Nesse tempo de pandemia parou, nós não ficamos aí com a igreja fechada, não podia trazer meus filhos para a igreja. Meu filho que estava participando das escolinhas, dos cultos dominicais, sendo ministrado todo domingo. E aí pronto, ele não podia mais vir à igreja. As crianças, eu vinha para a igreja sozinho para fazer o culto online. Elas choravam em casa: papai, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, papai. E aí eu pensando: puxa vida, e agora? E agora o que vai ser das nossas crianças? E aí o Espírito Santo vem e ministra no meu coração, diz: ei, queridão, será que o teu filho tem um sacerdote, um pastor em casa, que pode ministrar na vida dele? Será que ele tem? Porque se ele tiver, ele não está desamparado nessa pandemia. Eu já fazia os cultos à noite com os meus filhos, mas nesse tempo de pandemia eu comecei a fazer um discipulado especial com meu filho, sentar todos os dias com ele para discipulá-lo, para instruí-lo, para mostrar o caminho para ele, porque esse é o papel, é o meu sacerdócio, é a minha missão como pai. Eu não tenho que terceirizar isso para a igreja. Se a igreja não puder suprir isso, eu não precisarei, porque eu sou o sacerdote do meu filho, a missão é dada a mim. Se a igreja puder me ajudar de alguma forma, aleluia, graças a Deus, que bom. E como igreja aqui nós queremos ser parceiros, nunca fonte primária para a educação cristã dos nossos filhos. Você vê como a gente vai terceirizando, industrializando. Irmãos, às vezes hoje nós temos um único tempo devocional da semana nosso com Deus aqui na igreja. Os dias são corridos, a gente não para, a gente não ora, a gente não tem mais tempo para as escrituras. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Deus. E a gente deixa para se encontrar com Deus essa mísera 1h30 que a gente se reúne no domingo. Nós estamos industrializando, institucionalizando a nossa fé. Irmãos, no passado você via frequentemente ou encontrava pessoas lendo as escrituras em casa. É muito frequente você ouvir de filhos que tiveram pais e avós cristãos, que eles flagravam os seus pais constantemente em oração e leitura bíblica. Isso edificava a fé desses filhos e netos que nasceram vendo esse exemplo de fé praticado de forma orgânica. Agora, como que a gente vai ganhar alguém, mudar alguma coisa, se a nossa fé só é praticada institucionalmente? Nossa, eu até brinquei, essa semana passada eu cheguei lá na casa da Dona Maria à tarde, fui levar a ceia para eles. Cheguei lá à tarde, ela estava sentada lá fora lendo a Bíblia. Falei: aí é crente, hein? Aí é crente. Poxa, hoje você chega na casa dos crentes, eles estão com o celular na mão. Apesar que a veinha gosta de um celular danado também, né? Mas ela deu sorte, da hora do pastor chegar na casa dela, ela está lendo a Bíblia. Falei: minha irmã, fica assim, hein? Fica com a Bíblia na mão, deixa o celularzinho quieto lá um pouco. Mas irmãos,
É uma cultura que a gente está perdendo. Essa fé orgânica, vivida na essência da nossa relação com Cristo, está ficando defasada, porque nós estamos terceirizando, industrializando. Eu quero viver e praticar a minha fé apenas no templo, na igreja, apenas de forma institucional. É preciso a gente resgatar esse princípio de uma fé praticada de forma orgânica, relacional com Cristo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, o problema é muito similar, com uma roupagem diferente. Para você entender o contexto em que Paulo escreve para essas igrejas, Paulo está escrevendo para várias igrejas na região da Galácia, que era uma província romana. Havia ali várias igrejas que Paulo havia ajudado a fundar, e que tinham começado muito bem. Tinham sido alcançados aquele povo pelo evangelho simples de Jesus, pregado pelo apóstolo Paulo. Mas Paulo fundou aquelas igrejas, evangelizou aquele povo, revelou Jesus para eles e continuou a sua obra missionária. Depois de alguns anos, depois de algum tempo, o povo começou a viver uma fé meio sem graça. Jesus não estava sendo mais suficiente para eles. Jesus não estava sendo mais atrativo para eles. E aí alguns judaizantes, alguns cristãos que se converteram do judaísmo tiveram a péssima ideia de dizer: olha, vamos dar um up na fé cristã? Nós precisamos dar uma mexida com essas igrejas, nós precisamos dar uma potência, nós precisamos trazer uma visão nova, nós precisamos trazer uma metodologia nova, nós precisamos trazer uma franquia nova, a gente precisa trazer alguma novidade para animar o povo, porque só Jesus, o povo não está vindo mais. Vir só por causa de Jesus na igreja não é mais interessante. E aí os cristãos que haviam se convertido do judaísmo, eles trazem todo o legalismo do judaísmo para a prática cristã. E é aí que Paulo diz: como vocês estão se afastando tão rapidamente daquilo que vocês receberam de Cristo. Começaram a trazer agora essas novidades do judaísmo, implementar muitas coisas na prática da vida cristã, e Paulo agora escreve essa carta a essas igrejas para dizer: parem com tudo isso, voltem para uma fé orgânica. O judaísmo estava querendo institucionalizar, industrializar o evangelho de Jesus Cristo, e é aí que Paulo, com esse propósito que ele escreve para esse povo, por isso é tão pertinente para nós, para dizer: voltem para a essência, voltem para uma fé orgânica, não abandonem aquilo que vocês receberam no princípio como verdade salvadora para a vida de vocês. E é essa mensagem de Deus para nós. Precisamos resgatar o princípio de uma fé orgânica. Precisamos olhar para a nossa vida e perceber se a nossa prática com Deus não se tornou apenas institucional. Meu irmão, vem cá, você tem tempo com Deus durante a semana? Você recebe a verdade de Deus durante a semana? Jesus ministra na tua vida durante a semana? A palavra de Deus se revela com poder a você durante a semana? Você ora a Deus durante a semana? Você tem intimidade com Deus no seu dia a dia? Se não, meu irmão, você tem meramente uma fé institucionalizada, industrializada. Talvez você foi atraído e se apaixonou por alguma instituição, por alguma metodologia, por alguma personalidade pastoral. Talvez você veio e amou a igreja, a instituição. E a gente precisa entender que, acima de tudo, nós precisamos amar o Cristo e o seu evangelho. Porque senão, meu irmão, nós vamos viver uma fé terceirizada, industrializada, institucionalizada. Não tem vida fora da igreja, não tem relacionamento fora da igreja. Você só ora quando a gente ora aqui, você só abre a Bíblia quando nós abrimos aqui. Tem gente que nem abre. Mas, meu querido, a gente precisa sair dessa fé industrializada, dessa fé institucionalizada. Pastor, quer dizer que a gente não precisa mais de igreja então, pastor? Pastor, quer dizer então que a gente não precisa mais viver com ninguém, congregar? Não, se a gente precisa voltar só a encontrar Jesus, então nós vamos se engajar aí em algum movimento desse de igreja simples, igreja caseira, igreja orgânica. Não, não é isso.
O que Paulo está querendo nos mostrar aqui é que além, a base, a essência da nossa relação com Deus não está na instituição. Ela é orgânica, é relacional. Paulo plantou dezenas de igrejas, mas aquilo fluía a partir de uma relação com Cristo. E é isso que precisa ser a essência da sua fé. Fé orgânica, relacionamento com Cristo, com o Evangelho da graça. E aí quando você tem essa fé orgânica, ela traz vida, e essa vida faz abundar a vida de Deus na igreja, na comunidade, aonde você estiver inserido, aleluia. Irmãos, é tempo da gente revisitar esses valores eternos, simples da palavra de Deus. É tempo da gente voltar a encontrar alegria, os olhos brilharem, irmão. Ah, meu irmão, você poder estar diante de Jesus e as lágrimas escorrerem, não por causa dos seus problemas ou necessidades, mas simplesmente por estar diante dEle. Precisamos reencontrar a essência do Cristo, a essência do Evangelho. Precisamos reencontrar a paixão por viver com Jesus. E aí a gente vai servir a igreja, servir o reino, servir a comunidade. Agora, se você só tem relacionamento com a instituição, se você só tem vida com a instituição, algo precisa mudar urgentemente na sua vida. Esse relacionamento institucional tem matado pessoas, tem destruído a fé de pessoas. Você deve conhecer pelo menos uns 10 decepcionados com a igreja. Você deve conhecer pelo menos uns 10 afastados de qualquer instituição que diz: não, nossa, eu me decepcionei tanto. Pessoas que um dia amaram tanto, foram atraídos pela instituição, se decepcionaram na mesma proporção. Talvez você seja um desses, que está tentando reencontrar um caminho para a sua fé, que está querendo viver algo sincero com Jesus. Eu quero dizer para você que o problema na sua vida não é a instituição. O problema na sua vida não são as pessoas. O problema na sua vida é o que você fez com a sua fé. Se você a institucionalizou, a terceirizou, a industrializou, meu irmão, o resultado é esse. Não vai ter igreja que presta para você, não vai ter líder que presta para você, não vai ter vida com Deus que preste para você. Agora, a hora que você recuperar a essência dessa fé orgânica na sua relação com Jesus, aí, irmãos, tudo se torna extraordinariamente bom. E eu quero compartilhar um princípio com você nessa noite. Nós vamos poder caminhar nesses domingos, falando de alguns princípios nessa carta aos Gálatas, e hoje eu queria falar sobre um que é essencial, primário, que é sobre sermos discipulados por Jesus. Meu irmão, se tem algo na fé orgânica, na fé raiz, né? Eu tenho usado essa palavra, na fé raiz, na fé primitiva, na fé apostólica, na fé bíblica, é nós sermos ministrados e aprendermos com o próprio Cristo. Nesse primeiro capítulo, Paulo está defendendo o seu apostolado e a mensagem que ele prega. E aí ele nos aponta a partir disso, dessa defesa que ele faz, ele nos apresenta um princípio, irmãos, dessa fé orgânica, dessa fé relacional, que é o princípio de nós aprendermos diretamente de Cristo. E olha o que ele diz, verso 11 e 12. Entenda uma coisa, as boas novas que por mim foi anunciada, não provém de raciocínio humano. E no verso 12 ele diz: eu não recebi de fonte humana. Tudo que eu sei sobre Jesus, tudo que eu sei sobre o Evangelho, eu recebi por revelação do próprio Cristo. E aí Paulo segue dizendo: olha, eu me converti, fui chamado por Jesus, e eu comecei a caminhar na fé. E no começo da conversão de Paulo, ele mesmo conta aqui que ele foi a Jerusalém, teve algum tempo ali com Pedro, com Tiago, mas ele nos aponta um detalhe aqui que a gente precisa entender, onde ele diz que no início da sua conversão, ele se retirou para a Arábia e passou lá 3 anos. Paulo se converteu, e é interessante você ler isso no livro de Atos. Paulo se converteu, começou a ir à igreja, e o povo começou a olhar meio atravessado para ele. Sabe, quando acontece aquilo que
uma manifestação demoníaca na igreja, que o povo começa a abrir os corredores, afastar, e aquela coisa toda, e todo mundo ficar com o olhão regalado assim. Era mais ou menos o que acontecia quando Paulo entrava nos templos, quando Paulo ia se reunir com os cristãos. Quando Paulo chegava, todo mundo ficava assustado. Mas espera aí, esse cara até ontem não estava nos perseguindo, não estava tramando a morte de muitos dos nossos irmãos, ele agora é um dos nossos. No começo da conversão de Paulo, ele enfrentou esses dilemas dentro da igreja. Depois ele se retira e passa 3 anos em um lugar que a Bíblia não dá esclarecimentos, a gente não sabe nos detalhes onde, fazendo o que, mas Paulo nos dá a entender aqui que ele passou 3 anos recebendo do próprio Cristo o Evangelho, recebendo e sendo ministrado pelo próprio Jesus sobre as coisas pertinentes do reino. Quando Paulo volta depois desses 3 anos e começa o seu ministério entre os gentios, ele traz uma mensagem dos céus, do próprio Jesus para o povo. Irmãos, há uma primícia aqui que a gente precisa resgatar. Paulo aprendia do próprio Cristo. Pastor, mas isso é coisa que era só para os apóstolos. Não. Eu e você, nós não vamos receber uma revelação que vai se tornar inspirada e bíblica, não. Isso nós não vamos receber como Paulo recebeu. Mas eu e você, isso é para todos os cristãos aprenderem diretamente com Jesus. Irmãos, a gente está perdendo isso. A gente terceirizou, industrializou tanto a nossa fé. Sabe o que acontece? A gente fica feliz de receber uma palavra de segunda mão. Quem gosta de uma revelação aqui? Você fica feliz quando você recebe uma revelação da parte de Deus? Eu não estou falando dessas profetadas aí, dessas ser vergonhices que a gente vê por aí, não. Estou falando quando Deus usa alguém para falar com você. Você fica feliz? Você chora? Você vai atrás? Nossa, irmãos, hoje nessa fé terceirizada, industrializada, a gente tem lá na nossa agenda, no celular, pelo menos umas 3 irmãs que oram. Porque a hora que a gente precisa de uma resposta de Deus, a gente liga para a irmã que ora, para dizer: irmã, ora aí, que eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Irmã, eu preciso de uma palavra de Deus para a minha vida nesse momento, por favor. Irmãos, vou te dizer uma coisa aqui. Se você se contenta em receber uma palavra de Cristo de segunda mão, você precisa tomar vergonha na sua cara. Eu vou dizer para você, no começo da minha fé, na minha imaturidade, no começo da minha caminhada cristã, Deus falava tanto comigo através de revelação, de profecia, através de pessoas. Era incrível, cara, que coisa louca. Toda igreja que eu ia, Deus usava alguém para falar comigo. Eu já estava ficando até assustado, sabe? Eu ia para os cultos, quando começava esse negócio de apontar um ou outro, eu até baixava atrás da cadeira, mas não dava outro. Quando de repente estava lá em cima de mim com o dedão na minha cara, dizendo: eu que tenho uma obra na tua vida. Meu Deus, tem para onde correr. Isso foi acontecendo durante um período de imaturidade, no começo da minha fé, onde eu não sabia como me relacionar, onde eu não conseguia ter maturidade para aprender diretamente com Deus, com Cristo. Deus usava pessoas para falar comigo. Isso aconteceu durante muito tempo, mas chegou um momento na minha vida em que um dia Deus usou alguém para falar comigo. E aquilo não me alegrou, aquilo não tirou lágrima dos meus olhos. O que aconteceu naquele dia foi vergonha, foi humilhação. Eu me senti entristecido. E dali eu saí naquela noite, mesmo que a palavra que Deus falou foi boa ali, mas eu saí daquele dia ali triste daquele lugar. Eu fui orar e dizer: Deus, por que o Senhor precisou usar alguém para falar comigo e não falou o Senhor diretamente comigo? Aí, meu irmão, aí você vai perguntar as coisas, né? Você pergunta o que quer, você escuta o que não quer, né? E aí, meu irmão, aquele dia eu fui confrontado pelo Espírito de Deus, dizendo: meu filho, eu ainda tenho que usar alguém para falar com você, porque você não aprendeu a ter intimidade comigo. Eu ainda tenho que usar alguém para revelar minha vontade para você, porque você não amadureceu como devia, porque eu posso e quero falar e ministrar diretamente a você. Você é um menino na fé ainda, rapaz. Amadureça e cresça. Você precisa ter intimidade comigo. Irmãos, depois daquele dia eu entendi essa palavra de Deus ao meu coração.
Decidi tomar vergonha na minha cara e dizer: Senhor, eu vou ter vida contigo, eu vou ter intimidade contigo, eu vou caminhar contigo. A hora que o Senhor quiser falar comigo, pode falar, eu vou estar aqui e eu estarei pronto, buscando ouvir a tua voz. Irmãos, talvez a gente passe uma vida inteira dependendo de palavras de Deus de segunda mão, porque nunca amadurecemos nessa fé orgânica e relacional com Deus. É bom que Deus use pessoas, pode usar profeticamente na sua vida, mas é melhor ainda você receber do próprio Cristo. E aí revolucionou a minha vida, e aí é algo que mudou a minha história. Eu poder me reunir com Jesus todos os dias, quando preciso de uma direção. E eu vou dizer para você que a gente, nessa fé institucionalizada, a gente é treinado nisso, né? Criado nisso, é modelado nisso. Vou dizer que hora que dá uns apertos assim, irmão, chega formiga a mão assim, para você ligar para o irmão, para uma irmã, dizer: ora por mim aí, sabe, daquele comichão mesmo, é de verdade. Mas aí eu dou uma respirada assim: cara, toma vergonha na sua cara, toma vergonha na sua cara, vai orar, vai ler as escrituras, e aí eu me reúno com Jesus, e ali eu passo horas dizendo: Jesus, fala comigo, porque eu preciso de uma palavra do Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta sua, que é fácil, né, irmão? Você liga lá para alguém que tem vida com Deus, que gasta tempo com Deus, que tem uma fé orgânica e relacional, e você que não tem nada, você liga lá, fala assim, fala: fulano, ora por mim aí, vê aí o que Deus tem para mim, irmãos. E aí você vai para a intimidade, você vai para a palavra, e a hora que a nossa alma geme, nossa, irmãos, o que Deus ministrou a minha vida através dessa carta aos Gálatas esses dias, num gemido da minha alma, eu disse: Senhor, eu preciso entender algumas coisas que estão confusas no meu coração. E ali com Cristo, com Ele, a revelação do Evangelho, a revelação do Cristo veio à minha alma. E é assim, meu querido, é assim, meu irmão, você precisa redescobrir o caminho do discipulado com o próprio Jesus. Nós temos acesso ao próprio Cristo para sermos ministrados por Ele. Paulo diz: olha, eu não consultei ser humano nenhum, eu recebi tudo de Jesus. E aí existe aqueles aproveitadores de plantão que vão dizer: tá vendo, não precisa de igreja, você não precisa de nada, você não precisa viver com ninguém, você e Jesus ali, só isso. Irmãos, não seja alguém que vai deturpar a verdade de Deus, porque Paulo não está indo contra a vivência comunitária da fé. O que Paulo está dizendo é que ele tem, sem ter passado por um seminário, sem ter feito teologia, sem ter sido discipulado por ninguém, sem ter estado debaixo da direção, do cuidado espiritual de ninguém. Paulo nunca esteve ligado a uma agência missionária, Paulo nunca esteve ligado a uma igreja, mas plantou dezenas de igrejas, porque ele aprendeu desde cedo, pela necessidade, a ser discipulado, ministrado por Cristo. Nós vamos recuperar isso. Precisamos restaurar essa fé orgânica, que parte de uma relação viva com Jesus. Sermos ministrados pelo próprio Cristo dia após dia, através da palavra. Meu irmão, Deus está te chamando: volta a orar, volta para as escrituras, volta a ler a Bíblia, volta a fazer jejum, volta a ter relacionamento com Cristo, volta a fazer culto na sua casa, volta a ter um momento de adoração em família, volta e se aproxima das verdades de Deus. Nós estamos com alguns grupos discipulares funcionando aí, irmãos, que negócio extraordinário. A gente tem desafiado algumas pessoas a voltar a ter um relacionamento com Deus, a quebrar essa fé institucional e resgatar uma fé orgânica. E aí eu começo a ouvir testemunho dos irmãos: pastor, essa semana eu estou todo dia fazendo meu devocional, lendo a Bíblia, orando e ouvindo Deus ministrar na minha vida. Rapaz, a coisa mudou, pastor, o negócio está de outro jeito, a vida já está diferente. Fé orgânica. Precisamos recuperar a essência de um relacionamento não industrializado, não institucionalizado com Jesus. Volte para o Cristo, volte para a palavra, volte para Jesus. Esse desânimo da sua alma é com a instituição, é com a industrialização,
essa comida transgênica que você tem levado para a sua alma, fica correndo atrás de tudo e de todos aí, e não corre atrás de Jesus. Volta para Cristo, para na sua casa com Jesus. Jesus é extraordinário. Eu não sei o que nós estamos procurando, enquanto deixamos o Cristo de lado. Irmãos, você não entendeu. Você não entendeu ainda que o Evangelho é só sobre Jesus. Você não entendeu que não é essa indústria da fé. Você não entendeu ainda que não é essa parafernália do inferno que a gente vê hoje nesses dias, matando a fé das pessoas. Jesus, precisamos voltar para o Cristo. Só Ele, irmãos. Me reunir cada manhã com Jesus é o maior prazer da minha alma. Só estar com Jesus. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas: voltem, vocês estão se afastando da graça do Cristo, voltem para Ele. Vocês não precisam dessa parafernália, vocês precisam dEle. Depois vocês servirão a igreja, mas primeiro vocês precisam se relacionar com Ele. Houve um tempo na minha vida, eu já falei isso aqui, irmãos, da gente se envolver tanto com as coisas de Deus e perder a nossa relação com Cristo. Triste. Eu fui criado nessa indústria da fé, sabe? Nessa fé institucionalizada. E a gente vai às vezes se moldando a isso. Mesmo lutando contra a vida inteira, às vezes você vai se moldando a isso. E chegou um momento da minha fé, um momento da minha vida com Deus, que eu estava envolvido com as coisas da igreja, mas eu não estava envolvido com Deus. Eu não estava envolvido com Cristo. O meu compromisso era maior com a instituição do que com Cristo. Naquele dia Cristo me confronta mais uma vez, diz: cara, volta para mim. O seu compromisso com a instituição não pode ser maior que o seu compromisso comigo. A sua fidelidade com o programa, com o processo, não pode ser maior que a sua fidelidade a mim. Sabe, um dia eu estava discipulando uma pessoa, irmãos. Vê como que a coisa está industrializada hoje. Eu discipulando uma pessoa, preparando ela para o batismo. E um dia ela veio com uma pergunta: pastor, agora que eu vou passar para crente, lá no interior o povo diz isso, agora que eu vou passar para crente, que eu vou para a igreja do Senhor. A igreja não é nem de Cristo, era minha, né? Eu vou para a igreja do Senhor. Agora que eu vou ser crente na igreja do Senhor, me diz aí o que eu vou poder fazer e o que eu não posso fazer. Eu disse: não, gente boa, para tudo. Você não entendeu nada, vamos começar tudo de novo, discipulado. Não é sobre mim, não é sobre a instituição, é sobre Jesus. As pessoas, elas estão preocupadas em seguir regras. O que a instituição diz, o que você pode fazer. Me dá aí o caderninho azul das regras, das normas aí para eu seguir. Sabe o que eu sempre ensinei para as pessoas? Meu irmão, se você estiver preocupado em ser um bom cristão, viver uma vida relacional com Jesus, não se preocupe com as normas da igreja, porque se primeiro você cumprir as normas com Cristo, você vai obedecer às normas da igreja. E primeiro eu quero te ensinar a ter uma vida com Jesus. Se você for um bom servo de Jesus, você vai ser um bom servo da igreja. Agora, meu queridão, se você não for um bom servo de Jesus, Deus tenha misericórdia da minha vida, que você só vai dar trabalho para mim, criatura. Queridos, às vezes nós estamos querendo industrializar as pessoas, institucionalizar as pessoas. Só vai dar trabalho. Agora, quando as pessoas são discipuladas pelo próprio Cristo, irmãos, quando elas se apaixonam por Jesus e vivem por Ele, e são ministradas por Ele, tudo fica mais fácil, mais prazeroso, mais alegre, mais feliz. Aleluia, é disso que nós estamos falando, é sermos discipulados pelo próprio Jesus, e é um discipulado que nos faz crescer e amadurecer. Paulo, na carta aos Gálatas, fala muito sobre graça e lei. E quando ele fala sobre a graça, a gente precisa entender esse princípio dessa graça, que é essa ação de Deus para nos salvar, mas que não para por aí. Às vezes a gente resume graça apenas ao ato salvífico de Deus para conosco. Mas graça é o ato permanente que nos faz crescer. É por isso que Paulo roga a Deus muitas vezes que os Gálatas recebam, não se afastem, tenham no seu espírito a graça recebida por parte de Jesus. Verso 3, ele diz que o nosso Deus e Pai
por meio de Jesus Cristo, dê a vocês a graça. Essa graça que resgata e essa graça que faz crescer. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Se você é uma pessoa que só foi institucionalizada, industrializada nessa fé de hoje, talvez você possa ter 5, 10, 15, 20, 30 anos frequentando uma igreja. Você é só um produto industrializado. Você aprendeu como é a igreja, como faz igreja, como acontece igreja, como você deve ser na igreja, sabe? Talvez você é só um subproduto dessa fé industrializada e você nunca amadureceu na fé. Talvez você está há tanto tempo seguindo Deus e não consegue ter relacionamento com o próprio Cristo. Você luta e perde essa batalha relacional com Cristo. E aí que eu quero dizer para você, irmão, que tempo de igreja, tempo de instituição, não é sinônimo de maturidade. O que nós precisamos é de relacionamento com Cristo. Pegue uma pessoa com 1, 2 anos, Paulo, 3 anos. 3 anos, Paulo, sendo discipulado por Jesus, já é mais crente que muito crente que está há 50, 60 anos na igreja. Não industrializa, não terceiriza, não institucionaliza a sua fé, porque você não vai amadurecer e não vai crescer nunca. Agora volta para a essência dessa fé orgânica com Cristo. Volta a ter tempo para ouvir Jesus falar com você e te ensinar. Jesus te ensinar. A hora que você começar a aprender de Jesus, o que você ouvir de mim, isso vai fazer sentido para você. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ser bem sincero com você. Se você está dependendo de mim, ou da instituição presbiteriana renovada, para ir para o céu, você está perdido, cara. Se você não voltar para uma fé orgânica o mais urgente possível, se você não voltar para o Cristo o mais urgente possível, talvez você esteja perdendo o seu tempo. Nós precisamos crescer através da graça relacional com Jesus. É ela que vai nos amadurecer, é ela que vai nos revelar o Evangelho. A essência daquilo que Cristo ensinou é revelada por Ele mesmo. Você ter e ler bons livros, você ter uma igreja bíblica, você comungar com seus irmãos, tudo isso vai somar demais nesse amadurecimento, mas nunca deve substituir a sua vida devocional com Cristo. Irmãos, a gente precisa parar de industrializar e terceirizar a nossa fé. Você vê o que a gente está virando? Pessoas vazias de Deus, cheias de religião, frustradas muitas com instituições. Porque nessa industrialização que nós acabamos sendo agentes ou vítimas, se esvaziamos da essência que é receber de Jesus. E eu queria hoje orar para que o Espírito Santo nos levasse de volta a essa fé orgânica, que a gente reencontrasse o caminho de sermos discipulados pelo próprio Cristo. Você se lembra o dia que você se converteu, o começo da sua fé? Que contágio, que alegria, que coisa vibrante. Você conheceu Jesus e Jesus começou a ministrar na sua vida e aquilo era lindo. Depois você esqueceu de Jesus e abraçou uma instituição, industrializou a sua fé, terceirizou para outros o que você tinha dele, com ele. E aí, meu irmão, e aí talvez você está do jeito que está hoje, sem compromisso com ninguém, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com o reino, sem compromisso com a obra, sabe, nadando no mais raso, no mais superficial, fazendo o mínimo possível, sem vibração, sem alegria, sem nada novo sendo revelado ao seu coração da parte de Cristo. Mas isso pode mudar hoje, isso deve mudar hoje. Eu estou aqui para trazer uma palavra a você, e talvez se você chegou aqui nessa noite, esperando que Deus te desse uma resposta, a resposta de Deus é essa: volta a estar com Cristo, porque será Cristo e não outra pessoa que vai direcionar a sua vida. Você está esperando respostas minhas? Jesus está te dando aqui. Volta para Ele, Ele vai falar com você. Volta para Ele, Ele vai te apontar os caminhos. Volta para Ele, Ele vai te dar as respostas. Você pode se pôr de pé, por favor, em nome de Jesus?